Olá, tudo bem? Nesse último vídeo do especial ABC, eu vou falar um pouquinho como o ABC pode ser utilizado por pessoas mais avançadas que já treinam há bastante tempo. E para a gente conseguir entender isso e como você pode modular o seu treinamento, nós temos que lembrar que o propósito do treinamento ABC é trabalhar em volta de movimentos multiarticulares, para você conseguir treinar com o máximo de intensidade possível, estimulando o máximo de musculaturas possíveis, mas também conseguindo treinar com uma frequência elevada, né? Objetivando ali por volta de 2 vezes por semana, cada musculatura. E vamos relembrar um pouquinho o porquê que o ABC funciona. Eu peguei esse trabalho aqui onde eles fizeram um estudo em mulheres destreinadas, tá ok? E eles deram treinamento para elas por 8 semanas. Um grupo só fazia multiarticular e o outro fazia multiarticular mais isolado. Eles viram que os dois grupos progrediram de maneira igual, ou seja, adicionar o exercício isolado não melhorou os resultados dela. E é justamente isso que nós temos que lembrar, que a maior parte dos resultados que você tem do seu treinamento vem justamente dos movimentos multiarticulares. Por quê? Porque eles vão fazer com que você tenha uma maior eficiência no seu treinamento, movendo mais carga, estimulando mais musculaturas e assim tendo um melhor resultado. Então vamos lembrar, quantos exercícios são necessários para você treinar, por exemplo, o peitoral, a parte anterior do ombro e o tríceps. Obviamente que a gente poderia fazer um único exercício, como é por exemplo o supino, ou 3 exercícios, um isolado para cada uma dessas musculaturas. Só que tudo tem os seus prós e os seus contras. Então, embora o supino seja realmente mais eficiente, mova mais carga e tenha um maior estímulo hormonal, a vantagem de fazer um exercício isolado é que você garante que a musculatura alvo que você está querendo estimular está realmente chegando na fadiga, está realmente chegando na falha muscular concêntrica. Porque quando você faz o supino, não necessariamente todas as 3 musculaturas estão chegando na falha muscular ao mesmo tempo. Então uma delas pode estar sim ficando subtreinada se você fizesse somente o supino reto. Então vamos lembrar, qual a conclusão? Que a maior parte dos seus resultados vem dos multiarticulares e os isolados estão lá para garantir que você está estimulando todas as musculaturas de maneira eficiente. Quando a gente fala da organização do treinamento, então, que é aqui que é muito importante para um atleta avançado, você não necessariamente precisa fazer todas as variações de puxada, por exemplo, pois, embora tenha uma pequena diferença entre você fazer, por exemplo, uma puxada supinada com a pegada fechada, uma pegada pronada neutra com afastamento neutro ou uma pegada bem aberta, embora tenha sim diferença, você não precisa estar realizando todas as variações no mesmo treinamento. O que você pode estar fazendo é selecionando os exercícios de acordo com a sua necessidade, ou eventualmente você quer estimular mais uma porção da musculatura do que outras, ou ainda você pode variar esses estímulos treino a treino, para querer ter um trabalho mais global. Então olha só, perguntaram nos comentários se eu achava eficiente variar os exercícios entre um treinamento e outro, e eventualmente priorizar um padrão de movimento. Por exemplo, no treino A focar nas remadas e no treino B focar nas puxadas. Sim, isso é possível e você poderia realizar um treinamento só com remada e o outro só com puxada, embora eu prefira estar estimulando todas as musculaturas 2 vezes, já que esse é o objetivo do treinamento ABC. O que você pode fazer é priorizar, por exemplo, as remadas em um treinamento e no outro treinamento você prioriza as puxadas, mas adicionando um exercício aí do outro padrão no treinamento, porque assim você vai garantir que você está dando 2 estímulos para todas as musculaturas na semana. E me perguntaram também o que eu achava de variar as repetições entre um treino e o outro ou dentro do próprio treinamento. Então vamos lá. Quando você varia as repetições, você tem que entender o porquê você está variando essas repetições. Qual é o objetivo de você estar realizando aquele número de repetições ou aquele número de séries. E nos movimentos multiarticulares, você pode estar trabalhando tanto com baixas repetições quanto com altas repetições que não vai ter nenhum problema. Só precisa ficar atento ao quanto você está forçando ou quanto as musculaturas auxiliares estão te limitando. Então, por exemplo, se você for fazer uma série de 15 na remada,
a sua pegada ou o seu bíceps é o que está te impedindo de realizar todas as repetições possíveis, então no caso você está deixando de estimular a musculatura das costas por conta disso, ou o exemplo contrário, você não consegue segurar uma carga alta o suficiente para estar fadigando com 8 repetições. Então, você pode sim estar variando, então por exemplo, realizar num treinamento séries de 8, no outro treinamento séries de 15, 12, mas tem que tomar cuidado que, embora muitos exercícios permitam que você realize em faixa de repetições de treinamento de força, né, como por exemplo as remadas ou as puxadas, alguns exercícios, como por exemplo o pull down com os braços estendidos, não é um movimento ideal para ser trabalhado com altas cargas. Por isso, estar realizando esse exercício com altas cargas pode sim estar te colocando no risco de lesões. E sempre lembrar que, independente se você fizer esse tipo de treinamento que a gente chama de ondulatório, ou você trabalhar sempre com as mesmas faixas de repetição, você tem que periodizar, ou seja, fazer uma programação, se você vai a cada semana aumentar a carga, aumentar as repetições e assim por diante. Então, você pode sim estar priorizando um tipo de movimento, né, em cada um dos treinamentos. Mais comum é, por exemplo, um treinamento de costas, um treinamento de repente mais focado em remada, o outro em puxada, um treinamento de perna, fazer um treinamento mais focado em levantar, ou seja, levantamento terra, stiff, e no outro mais focado em agachar, como por exemplo agachamento frontal, agachamento com a barra nas costas. E no caso do peitoral, normalmente a trabalhar num dia mais focado nos movimentos inclinados e no outro ou reto ou declinado. Lembrando que você pode variar as repetições, né? Sempre periodizando. E aí vamos lá, mas daí eu falei e não dei um exemplo de treinamento, né? Quando a gente pensa no treinamento de empurrar, obviamente você vai ter que ter um supino e um desenvolvimento, porque são as bases de um treinamento de empurrar. Como o supino é um movimento livre e eventualmente chegar na falha muscular nesses exercícios pode se tornar lesivo, você vai realizar pelo menos um outro movimento de empurrar numa máquina, se você tiver acesso, porque aí você consegue garantir com segurança que você está estimulando aquela musculatura até não conseguir realizar mais nenhum movimento. Como a parte lateral do ombro é melhor estimulada realmente com elevação lateral do que com os movimentos multiarticulares, você tem que estar adicionando uma elevação lateral no seu treinamento. E se você realmente fadigou ao máximo a musculatura do peitoral lá no supino e você já estimulou ao máximo a musculatura dos ombros, você pode estar colocando ali eventualmente um exercício isolado para o tríceps. Isso aqui está escrito em pedra? Não, isso aqui é uma base onde você vai modificando conforme você for vendo a sua necessidade. Eu já vou explicar o que é essa necessidade daqui a pouco. Num treinamento de puxar, eu já falei que a musculatura das costas é mais complexa do que as musculaturas do peitoral, então você precisa sim estar realizando mais movimentos para estimular ao máximo essa musculatura. Tem pessoas que preferem organizar todas as puxadas, depois todas as remadas, ou todas as remadas, depois as puxadas, não tem problema nenhum. Eu particularmente gosto de incluir um movimento unilateral no treinamento de puxar, porque isso vai propiciar um melhor alongamento e também uma maior contração dessa musculatura, porque aumenta a amplitude do movimento. Então aqui dois exemplos, uma remada com a pegada neutra, uma remada com a pegada pronada aberta, uma puxada aberta e uma puxada supinada, são alguns exemplos. Coloquei um movimento isolado aqui para a musculatura das costas, que poderia ser um pull down, poderia ser um crucifixo inverso, e um exercício de bíceps para complementar o estímulo do bíceps. Para pernas é um pouco mais simples, porque com um ou dois movimentos você já conseguiria estimular totalmente a musculatura das pernas, inclusive a panturrilha. A gente sabe que se você realizar um leg press, você pode sim chegar à fadiga da musculatura da panturrilha. Só que a gente tem que lembrar que outras musculaturas ali também são estimuladas no treino de perna. Então, por exemplo, está realizando um terra para ter um fortalecimento da musculatura do abdominal e da lombar é importante. Então, no caso, você deveria estar realizando um movimento no equipamento, eventualmente até a falha muscular, e algum outro movimento com implemento onde você tivesse que realmente estar agachando e levantando. Levantamento terra, agachamento, afundo e assim por diante. Você pode complementar o seu treinamento, por exemplo, com um trabalho de isquiotibiais ou de quadríceps? Pode. O ideal seria verificar qual das duas você está deixando de estimular nos movimentos
grandes e está selecionando somente aquela. Como isso é difícil, a maior parte das pessoas acaba resolvendo realizar esses 2 exercícios a mais. E um movimento de panturrilha também para complementar. É importante então você começar com uma base sólida. Isso que eu falei agora são só exemplos, mas se você começar com isso e avaliar o seu progresso mês a mês, e aí você faz ajustes de acordo com o necessário e não necessariamente com as preferências. Por exemplo, quando você realiza um treinamento de costas e você está fazendo só um exercício de bíceps, mas a musculatura do seu braço continua a aumentar treino a treino, você não precisa estar colocando mais exercícios. E fazer mais não é melhor. Se você começar a colocar mais exercícios, talvez seu bíceps pare de responder da maneira que está respondendo. Então você tem que modular o seu treinamento de acordo com os seus resultados, não em adicionar mais exercícios que você gosta de realizar, por exemplo. O foco é no resultado. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo o seu comentário, sua dúvida e sua sugestão. Se você gostou do vídeo, dá seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.